da tua palavra, porque sem a tua palavra, Senhor, eu não tenho vida. A palavra do Senhor é vida, e vida em abundância. Hoje eu quero sair daqui abundante da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco pela tua bondade e misericórdia. Nós pedimos, amém. Amém? Podeis assentar? Irmãos, quando eu me deparei com esse texto, não foste vós que me escolhestes. Você já viu que Deus fala muito não para nós? Quem já prestou atenção isso na Bíblia? Que Ele fala muito não e pouco sim. É porque nós precisamos de ouvir muito não. Muitos nãos eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir os nãos para me aprender a dar valor nos sims. Porque quem não valoriza o não vai saber valorizar quando ele dizer sim. Um dia Jesus vinha de um culto no monte, ele estava pregando no monte para os seus discípulos. E quando ele chegou ao pé do monte, a Bíblia diz que ali havia um homem leproso. A Bíblia diz que esse homem ajoelhou nos pés do Senhor e adorou a Jesus. E ele disse, olha, se tu quiseres, tu podes me limpar. Se o Senhor quiser, poder o Senhor tem, basta o Senhor querer. A oração dele foi tão objetiva. Primeiro ele fez o quê? Humilhou, porque quando você ajoelha, você está dizendo que está rendendo, eu rendo. Agora quando você rende, você não tem mais poder. Só tem poder aquele que você está rendendo aos pés dele, sim ou não? Aí quando ele ajoelhou, ele rendeu a Jesus. Falou, olha Jesus, eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não sou, mas o Senhor é. Eu não posso, mas o Senhor pode. Aí ele adorou. Ele rendeu, se humilhou e adorou. E a Bíblia diz que depois que ele adorou, ele disse, se o Senhor quiser, o Senhor pode. Poder o Senhor tem, basta só o Senhor querer. A resposta de Jesus foi tão rápida para aquele homem, e Jesus, eu quero. E quando Jesus fala quer, quem vai impedir ele, irmão? Quando ele fala não, é não. E quando ele fala sim, é sim também, e acabou, ninguém impede. Ninguém impede a palavra de Deus. O que ele vai fazer na vida da pessoa, ele faz e está pronto, e ninguém tem poder de desfazer. Isso é lindo demais em Jesus. Isso é a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Ele falou, eu quero. A Bíblia diz que ele estendeu a mão, tocou naquele homem, disse, ser limpo. E ele foi limpo na hora. Agora, sabe o que eu imagino? Não foste vós que me escolhestes. Irmãos, como que eu vou escolher a Deus? Você já viu alguém ir a Jesus estando tudo bem? Você já ouviu alguém dando um testemunho desse? Eu estava bem, minha vida estava bem, meu casamento estava bem, eu estava cheio de saúde. Aí eu recebi Jesus. Você já viu alguém dar um testemunho desse? Tem 27 anos que eu sou cristão, eu nunca vi ninguém dar um testemunho desse. Vai dar um testemunho, irmão, eu estava ruim, eu estava na pior, eu estava na sarjeta, eu estava doente, eu estava desempregado, eu estava morrendo, é assim, irmão. Porque ele falou assim, vinde a mim os que estão cansados. Aí ele fala assim, ó, foi eu que escolhi a vós. Eu vos escolhi a vós e vos designei. Ou tem tradução, eu falei, vos nomeei. Ah, é tão lindo isso aqui, ó. Para irdes. Sabe o que Jesus está falando com aquele que ele escolhe? Sabe o que ele está falando, Carlos? Vem andar comigo. Vem caminhar em mim. Eu quero andar com você. Irmão, bem-aventurado é o homem que anda com Jesus. Ele é mais do que vencedor andando com Jesus. Aí quando ele diz, olha, para irdes, ele chamou, não chamou? Olha aqui, ó. Aqui, ó, é o caminho. Ele colocou a pessoa que agora você anda. Tem pessoas que vai a Jesus, mas não anda, irmão. Ele continua do mesmo jeito a vida toda. Ele não tem transformação. Mas está com Jesus, mas não transforma. É aquela pessoa toda a vida. Agora você já imaginou? Ele falou assim, ó, para irdes e dardes é outra coisa. Eu tenho que produzir. Eu não posso ser um cristão que não produz, improdutivo, eu não posso ser. Jesus me chamou para ir e dar fruto, e o fruto faz o quê? O fruto tem que permanecer, irmão.
Como que eu vou dar um fruto uma vez e não dou mais? O cristão é frutífero, sim ou não? Isso aqui é muito interessante, irmão. Eu vos escolhi a vós. Ninguém tem poder de escolher a Deus. Deus é que escolhe a gente. Tem um que fala assim: você é chamado, é um escolhido, você vai ser vaso usado por Deus. Vaso é para ser usado, não é para usar, é para ser usado. E quando eu me deparei com esta palavra, eu fiquei pensando: gente, eu devo valorizar essa escolha que Deus fez na minha vida. Irmão, não tem como eu avaliar você, não tem como você me avaliar. Não tem como, irmão, não existe essa hipótese de eu avaliar a pessoa me avaliar. E muitas das vezes nós queremos avaliar a pessoa e não avaliamos nós mesmos. Jesus, ele diz: olha, tira a trave do seu olho, depois você tira o cisco do olho do teu irmão. Em Mateus 7, ele diz: olha, o caminho é estreito. Você já entendeu por que o caminho é estreito? Quem já andou em trieiro aqui? Você sabe o que é um trieiro? Em trieiro você anda que jeito? Tem 5 pessoas andando num trieiro, como é que anda? Porque o trieiro é. Mas numa avenida dessa, o marido anda pegar na mão da mulher, a mulher pegar na mão dos meninos, sabe aquele cordão assim, né? Mas no trieiro é um atrás do outro. Você sabe por que o caminho é estreito? Porque eu não preciso passar na frente de ninguém, porque eu estou no caminho certo. Porque eu vou chegar lá. O escolhido sabe andar com Jesus. O escolhido sabe decidir o caminho que ele vai andar. Agora, irmão, se eu não valorizo essa escolha que Jesus fez, e diz que sou cristão, está errado. Coloca para mim, Marca, aquilo que eu te pedi. Só para você entender. Olha como que Deus me escolheu. Você vai ver aqui agora. Aí, o que é isso aí? Isso é gente, irmão. Aí vamos achar o Carlos aqui. Cadê o Carlos? Você está vendo o Carlos aqui, Carlos? Irmão, são 8 bilhões de seres humanos vivos na Terra. Agora você imagina que Deus é esse Débio, que viu você no meio desse tanto de gente, e falou: eu quero o Débio para mim. Foi lá e tirou. Aleluia, é uma escolha perfeita de Deus. E como que eu vou julgar a escolha que Deus fez? Ah, não, moço, mas por que Deus escolheu o Débio? Ah, não, o Débio não, mas foi ele que escolheu. Deus erra. Então ele te escolheu, Débio. Pronto, acabou. Acabou, irmão, ele escolheu, acabou. Ah, Senhor, o senhor não sabe quem é o Débio? Não, Senhor, o Débio era bravo demais, o Débio batia em nós. O Débio é para mim um vaso escolhido e acabou. Ah, o Ciro era muito ignorante, o Ciro não baixava para ninguém, mas eu escolhi o Ciro e acabou. Irmão, eu devo valorizar essa escolha, eu devo fazer o que ele está falando. Mas muitas das vezes nós olhamos para a pessoa, não concordo com essa pessoa, está fazendo isso na obra. Aí você tem que falar para quem? Você tem que questionar quem, irmão? É eu? Você tem que ter peito, ter coragem. Falou: Deus, você errou. Senhor, o senhor errou escolhendo o Ciro, o senhor errou. Quem disse que o Ciro é pastor? Ele. E acabou. Irmão, quando o Kel falou que eu pôr o ministério em xeque, muitas pessoas já pôs o meu chamado em xeque. Eu não tenho dúvida disso, irmão. Falar: o pastor Ciro é pastor, não. Falo para você, não, vai para Jesus, eu sou. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Paulo falou assim: olha, procura apresentar diante de Deus como obreiro aprovado. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu tenho que provar para aquele que me pegou no meio dessa multidão aqui, ó, no meio do pecado, no meio da lama, jogado fora, descartável.
E Ele me amou de uma tal maneira e me trouxe para perto dEle. Aí a Bíblia fala que Ele me nomeou. Ele pôs nome em mim. Como que eu estou valorizando essa escolha que Jesus fez? Eu sou escolhido. Você é escolhido. Como que eu estou valorizando? Se a pessoa falar para você que não é, continua andando porque você é. Não tem jeito de eu parar para dar ouvido, fazer igual Zacarias para a torcida do Flamengo. Não, irmão, é muita gente. Se eu for fulano ou Beltrano, eu embaraço e perco o meu chamado. Mas Ele me chamou, Ele me nomeou. Você pode ver que tem Bíblia que fala, e me nomeou, me designou para uma obra para fazer para Ele. Ai de mim se não faço. Ah, pastor, Ele vai te matar? Não, eu vou ter prejuízo. Porque a recompensa é Ele que dá. O galardão está na mão dEle. É para quem trabalhar. Nós vamos passar no tribunal de Cristo um dia. Irmão, vai ser muito triste para mim quando se eu chegar lá, irmão. Ele falar, Ciro, eu te dei nome. Eu te dei o meu espírito. Eu te dei o meu sangue. E você não fez o que era para ser feito. O escolhido não escolhe. Eu já preguei essa mensagem há mais de 15 anos atrás. O escolhido não escolhe. O escolhido faz o que aquele escolheu ele para fazer. Aí ele falou, ide, dê fruto. Nós estamos aprendendo agora, irmão, que o fruto que eu produzo não é para mim não, é para outros alimentarem. Nós conhecemos a árvore pelo fruto que ela produz. Esse fruto tem que permanecer. Porque muitas das vezes não produzimos, e muitas das vezes quando produzimos é fruto ruim. Se uma pessoa alimentar de um fruto venenoso, o que acontece com ele, irmão? Ele morre. Então devemos tomar muito cuidado do fruto que nós estamos produzindo. Porque alguém pode alimentar desse fruto e morrer. Irmãos, quando eu olho para isso, quando eu olho para aquele que um dia falou comigo, essa imagem aqui, ó, ela reflete a minha vida em 1997. Eu cheguei num lugar que eu não conhecia ninguém. Eu já dei esse testemunho várias vezes. Fui levar a minha irmã, um homem ignorante igual eu, cabeludo, Zacarias Leão, né, Zacarias? Teve até reunião para me batizar. Teve um irmão que falou, não, manda esse cabeludo embora, ele é muito vaidoso. Aí o irmão Lindomar, irmão do Zacarias, levantou na reunião e falou, pois é, vocês podem mandar esse casal embora, mas vocês vão perder um casal de obreiro. Você vai perder aqui, porque ele vai ser obreiro em outro lugar. Visão espiritual. Nós julgamos a pessoa pelo cabelo, julgamos pela roupa, julgamos pela uma tatuagem que ele tem, sim ou não? Nós queremos sermos juiz de tudo, irmão. E sendo quem é escolhido, não julga nada. Quem julga é aquele que escolheu. O problema é nós queremos ser juiz. E eu fui levar a minha irmã numa igreja. E no final do culto ela disse para o obreiro que estava lá, ora pelo meu irmão. Nunca tinha visto aquele homem. Aí ela me chamou, vem aqui. Ele vai fazer uma oração por você. Quando ele foi orar por mim, ele falou, aí Deus tomou ele em profecia e falou para mim, filho, entre milhares de milhares, eu te escolhi. E tu subirás degrau por degrau do meu ministério. Ele me escolheu. Eu cheguei e disse para Vanildo, Vanildo, você pastor. Você está ficando doido, Ciro? Um homem igual você, ignorante igual você é. Você não vai ser pastor nunca. Eu falei, vou, porque Deus vai fazer de mim um pastor. E até hoje ele está me preparando para ser pastor, segundo o coração dele. É, irmão.
Pensa num cara ignorante, era eu. Talvez eu pensei, eu sou muito mais. Mas Deus escolhe, e Ele lapida a pedra que Ele escolhe, do jeito que Ele quer que ela fica. Não tem ninguém perdido para Deus. Tem para mim e para você. Deus escolhe as coisas vis deste mundo, a Bíblia diz. Deus escolhe aqueles que não são para confundir os que são. Agora eu tenho que ter certeza da minha escolha. Eu tenho que ter certeza do Deus que eu sirvo. Eu tenho que andar na direção que esse Deus me mandar andar. Preocupamos demais com a nossa capacidade. Confiamos demais no nosso braço. E a Bíblia diz, maldito do homem que confia nesse braço de carne. Se eu não fizer isso, não acontece aquilo. Não, irmão, se Deus não fizer, não acontece. Mas quando Ele quiser fazer, pode vir o tsunami que vier. Ele fala, calma, acaba e nós vamos passar, porque Ele é Deus. O Senhor está chamando. E o Senhor está escolhendo. Eu falei um dia aqui na igreja, no meio desses jovens, Deus está escolhendo pastores, tocadores, cantores, obreiros, tanto homem quanto mulher. Porque o Espírito de Deus que opera no homem, opera na mulher, sim ou não? Agora eu tenho que me dispor a esse chamado. Eu tenho que entender por que Ele me chamou e para que Ele me chamou. Nas minhas orações, que Ele tem me dado graça de madrugada, quando eu levanto para orar, eu estou com 3 causas diante de Deus, eu estou orando. E eu sempre digo a mesma coisa, Senhor, eu só quero que o Senhor me dê força para me cumprir o chamado que o Senhor tem na minha vida, porque nessa terra eu não tenho mais desejo de nada. Porque eu fui escolhido para fazer isso. O apóstolo Paulo falou assim, olha, a minha vontade é de ir embora, mas quando eu tenho uma coisa para fazer, que vocês vão ficar aqui, mas a minha vontade é de ir. O cristão verdadeiro, ele tem sede de voltar ao céu. O cristão verdadeiro, ele fala, Senhor, arrebata a tua igreja, vem Jesus, ora vem Senhor Jesus. Fala ou não fala? Tem cristão que você fala no arrebatamento, fala, sangue de Jesus tem poder, misericórdia, agora não, uai. Jesus é tão bom, você quer ir para lá? Não, agora não. Então não é, para você não é. Você é escolhido, irmão. Deus te escolheu. O que nós estamos fazendo dessa escolha? Será que a escolha que Deus fez na minha vida, na sua vida, nós vamos deixar ela em terceiro plano? Aí sofremos. Aí perguntamos para Deus, por que eu estou sofrendo? Senhor, por que isso, por que aquilo? É só você olhar de onde que Deus te tirou. Eu vou olhar de onde Deus me tirou, olha para essa imagem e fala, Senhor Jesus, como é que o Senhor me achou no meio desse tanto de gente? No meio dessa tribulação. Você sabe essa foto aqui, sabe de que é? É? Por que você identificou assim? Sabe o que é isso aqui, irmão? Você que era cristão que não tinha medo de morrer. Essa foto que foi feita no tempo da Covid. No auge da Covid, eles reuniram desse jeito para orar. Aí você imagina. O vírus, o governo, o sistema em cima. E eles estavam orando, que são pessoas escolhidas, que não temem a morte, mas temem a Deus. O escolhido não teme a morte, ele teme a Deus. O escolhido não teme ao homem, mas ele teme a Deus. E como que está eu e você nessa escolha? Será que nós estamos indo fazer alguma coisa para Deus? Ou só interessados em nós mesmos? Jesus está falando comigo e com você nessa noite. Eu te chamei, eu te escolhi, eu te nomeei, eu que dei nome a você no reino. Por que pedimos, pedimos e não acontece? Mas a receita está ali. Põe o versículo, por favor, Marco. O manual está ali para nós não perdermos. Olha para você ver, ó. Seja o que for que pedides ao Pai em meu nome, Ele os... Mas primeiro é fazer o quê?
Olha para você ver. Se eu não estou dando fruto, como que eu vou pedir o Pai? Se você não está dando fruto, como que você vai pedir o Pai? E o que uma árvore precisa para dar fruto? Quem falou o quê? Nada? Hã? Não entendi. A água precisa ser plantada, sim ou não? E você planta alguma coisa no ar? É plantada aonde? Agora olhe para você ver aqui, ó. Deus te escolheu e te plantou nessa terra para dar fruto para Ele. Não foi para dar fruto para o mundo, foi para dar fruto para Jesus. Nós estamos aqui, irmão, aqui é a terra. Ele falou, dê fruto aí onde vocês estão. Seja feita a sua vontade, assim na terra como é? No céu. Mas quando nós chegamos na terra, que tomamos uma certa idade, nós não queremos produzir para Jesus, nós queremos produzir para nós. E é bom produzir para nós. Mas será que produzir só para nós está certo? Eu quero chamar a atenção minha e sua nessa noite. Vamos analisar se estamos produzindo para Jesus. Você tem esse direito, você tem esse entendimento. Como que está a sua produção? Uma árvore para dar fruto, ela tem que crescer, ela tem que ser formada, ela tem que estar pronta. E o fruto depende da chuva, depende do vento, depende ou não depende? Depende do sol para dar fruto, depende ou não depende? Ah não, pastor, mas agora está muito frio, eu não posso fazer nada que está frio demais. Mas o fruto precisa do frio, hein? Ah, pastor, está muito quente. Irmãos, eu não vou não, que está fazendo muito calor. Precisa do calor para produzir. Precisa do vento para amadurecer. Você tem dúvida que Deus te escolheu errado? Porque tem pessoa que tem dúvida. Não, pastor, não fui chamado para isso não. Deus não me chamou para nada não. Será, irmão, que Deus não te chamou para nada? Deus está nos dando um alerta nessa noite. A seara é grande, poucos são os ceifeiros. Por que que os dias são trabalhosos para a igreja? Porque são poucos que querem trabalhar para a igreja. Poucos querem trabalhar para Jesus, poucos querem servir a Ele. Essa é a questão, irmão. Todos nós queremos receber dele, sim ou não? Mas na hora de produzir fruto para Ele, nós colocamos tantas dificuldades, irmão. Aquilo que Deus chamou você para fazer, você pode fazer porque Ele já te capacitou. Ele não vai deixar você ficar envergonhado. Ele é Deus. É só você crer no ID de Jesus. Coloca para mim Marcos capítulo 16, versículo do 15 em diante. Você vai entender um negócio aqui agora. Marcos capítulo 16. Irmãos, lê para mim aqui. Põe o outro. O próximo. Passo próximo, 18. Por favor. Amém? Volta no versículo 16 para mim, Marco. Não, no 15, é o 15. Eu quero só mostrar um negócio aqui. Irmão, toda, Deus não faz acepção de pessoa para você pregar para ninguém. Todos nós somos criaturas, sim ou não? Ele falou, pode pregar para toda criatura. Pode pregar.
Não tenha medo de pregar para pessoas que têm grau intelectual maior que o seu. Porque maior é o que está em você do que o que está nele. Maior é o Espírito Santo do que o grau de estudo que ele tem. Um dia eu falei para um irmão que congregava comigo, rapaz, ele foi contar uma história do chefe dele. Eu fiquei com dó do rapaz. Falei, moço, ele não falou de Jesus para ele, não. Pastor, o senhor está doido? Rapaz, o homem é PhD, não sei em que. Eu falei, o que tem isso? E se ele morrer, você está junto com ele. Não tem coragem de falar do dono da vida para ele. Ele está morrendo e você não tem coragem de falar para ele. Porque o cara era muito intelectual, era muito inteligente. O que ele fez? Ele pôs o rapaz acima do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é maior do que qualquer um de nós. Toda criatura, não tem essa criatura que não precisa de Jesus. Desde o pecado, toda criatura, todos os seres humanos precisam de Jesus. Sem Jesus não entra no céu, irmão. Sem Jesus não vai receber. Passa o próximo. Crer. É crer. Passa para o próximo. E estes sinais, tem Bíblia que fala, seguirão e se acompanharão hoje na igreja não tem mais, não ora, ninguém é curado, ninguém é batizado com o Espírito Santo, os demônios estão aí fazendo festa. É porque não crê, irmão. É porque não crê. Tem igreja que pensa que o Espírito Santo só vê até os apóstolos, mas ali está falando aos que creram. Senão ele fala assim, se vocês for pregarem, o Espírito Santo vai estar em vocês. O dia que vocês param de pregar, cessa os sinais. Ele falou isso? O Espírito Santo é o mesmo que usou Pedro, que usou Paulo, que usou Davi, que usa eu e que usa você nessa geração. Ele é o mesmo. É porque a pessoa quer limitar o Espírito Santo de Deus. Não, hoje não pode orar mais em línguas, não pode orar mais para curar ninguém, não pode expulsar demônio. Por que não? Está aqui registrado na Escritura. Agora, se eu não creio, não vai me seguir. O que faz um cristão, um pregador, é como Paulo diz, ele não foi com palavras de homens, de sabedoria humana, mas ele foi com o poder de Deus anunciar o Evangelho. Irmão, se tiver uma pessoa perto da sua casa, endemoniada, o que você faz? Tranca a porta? Lucimar, nós tivemos uma experiência boa, né, Lucimar? Chamei o Lucimar para ir no lugar, e o irmão que foi com a gente foi 32 anos feiticeiro, de matar galinha nos dentes. Foi ou não foi? Fazer trabalho, tanto trabalho ruim, irmão. Aí ele converteu. Quando nós chegamos na rua, ele falou, pastor Ciro, o senhor tem certeza que o senhor vai entrar aqui nessa rua? Eu falei, absoluta. Ele falou, pastor, todas essas casas eu já fiz trabalho de macumba. Eu falei, nós vamos desfazer todos se deixar entrar. Não vai ficar um. Foi ou não foi, Lucimar? Não posso arredar o pé não, irmão. Maior que está em mim, maior que está em você, do que o inimigo, uai. Chegamos lá, não tinha lâmpada. Aí nós arrumamos uma tomada, ligamos a lâmpada na casa da mulher, do lado de fora. Tinha 2 latas de tinta, nós pegamos ela, pôs lá e fez uma tábua em cima de andaime, cheio de poeira, nós bateu a mão, senta aí, irmão, aqui é o lugar de nós sentar. Comecei a cantar uns hinos, depois sem violão, sem microfone, sem nada, só no gogó. Irmão, quando eu comecei a pregar, chegou um cidadão, todo sujo, bêbado. Ô, pastor, ora para mim aqui. Fez de maneira nenhuma. Eu sabia que não era ele. Queria interromper a palavra, irmão. Tem que ter discernimento espiritual. Eu falei, senta aí. Depois que eu terminar de pregar, sabe para quem que eu estava pregando? Para mim, para o Lucimar, para a irmã Laurita e para o irmão Valdemar, eu não era. Estava pregando para nós mesmos lá. E cheio do poder, irmão. Mas Deus sabia que aquela alma ia sair lá do cativeiro e ia vir. Falei, senta aí, quando eu terminar de pregar, estou falando para vocês de sinais. Sinais, é o mesmo Deus que faz. Quando eu terminar de pregar, oro por você. Senta e ouve a palavra. Falei, agora se o demônio vier aí, ele vai ter que ouvir a palavra agora, pela cara de ser besta. Aí terminei de pregar, falei, agora eu vou orar por você. O Lucimar ficou olhando assim e falou, pastor, o trem está feio, né? Pus a mão na cabeça, o diabo manifestou nele, irmão, na hora. Manifestou quando eu expulsei, o homem caiu em cima de mim. Acho que ele tinha uns 10 dias que não tomava banho. Estava cheiroso. Caiu em cima de mim assim, eu abracei ele e falei, Satanás, essa alma você não tem poder nela mais não. Em nome de Jesus ele vai estar liberto.
Orei pelo homem, ele, o que foi? Falei, nada, já foi, já passou, já era. Tem gente que fala, não, o diabo estava aqui, já foi, irmão. Eu não tenho que falar para o cara que o diabo estava lá mais, não. Tem gente que fala, não, o diabo te pegou, que já foi embora. Aí ele falou, pastor, que dia que vai ter igreja aqui de novo? Falei, sexta-feira eu estou aí de novo. Falei, amém. Aí nós fomos de novo, né, Lucimar? O homem chegou lá, irmão, todo limpinho, arrumadinho, barbeado. Foi ou não foi? Cheirando, irmão. É os sinais, cega é quem crê, irmão. Eu não posso ter medo de entrar no território do inimigo, não. Aí já foi cantando com a gente, ouviu a palavra. Pastor, que dia que vai ter de novo? Falei, sexta-feira. Sexta-feira tem aqui, mas terça-feira tem lá na igreja. Ele depois, então, terça-feira eu estou lá. Falei, domingo e terça-feira eu estou lá. Cheguei na igreja, eu era vice aqui na igreja da Rua 3, cheguei lá. Quem estava lá? O homem lá. Arrumadinho, irmão. Todo cheiroso. Falei, Jesus, o senhor pega da lama e dá lá, e lava e fica limpo mesmo. Aí acompanhou, ouviu a palavra do dia e falou, pastor, deixa eu falar um negócio pra você. Eu quero batizar. Eu nem falei para ele de batismo, eu quero batizar, pastor. Que quando a gente passa para a lei de crente tem que batizar. Falei, tem, então eu quero. Com 40 dias Jesus recolheu o homem, irmão. Crente. Ia na igreja, era nada, Simar. Ia para a igreja. Você lembra dele, Zacarias? O irmão Tino. O dia do velório do homem, quando eu cheguei lá, é mãe, é pai, é avô, é irmão me abraçando. Pastor, mas Deus te usou para fazer uma obra grande na vida do meu irmão. Meu irmão morreu limpinho, sem beber, sem fumar, morreu limpo, irmão. A palavra limpa, e Jesus quer limpar. É esse Espírito Santo que habita em nós. Os sinais seguirão os que crerem. Não adianta, irmão, lutar contra isso, é a palavra. É a palavra de Deus. Aí fui pastorear no Aruanã 2. Um dia eu, a Mauri, uma irmã chama para ir orar na casa dela, e nós estamos orando lá. Aí uma mulher vizinha fala, o senhor pode orar pelo meu marido? Falei, posso, aí, vamos lá, ué. Chega lá na casa da mulher para orar pelo marido. A mãe da Viviane, a Maria, chamou para orar pelo Valdemiro. Fomos orar por ele, que o homem não deixava crente entrar lá não. Ela falou para mim, pastor Ciro, meu marido não deixa crente entrar lá. Falei, um dia ele vai gritar, vai implorar para um crente lá. Aí Deus deixou ele não podia ficar sentado nem deitado, ficava só, ai. O pastor disse que veio orar, manda o pastor vinha, manda, vai. E Deus vai, cria a circunstância, irmão, e acabou. Aí fui orar pelo homem. Aí a mulher ora pelo meu marido. Falei, vamos lá, chega na casa do homem, o homem numa cadeira de roda. Olha o que a mulher falou para mim. Mas o senhor tem que gritar no ouvido dele, pastor, que ele não escuta, não. Eu falei, moço, mas isso é coisa de gente doida aí. Eu falei, não, então fazer o seguinte, você grita no ouvido dele. Você é a mulher dele? A mulher deu um grito no ouvido dele. Você está gritando por quê? Eu não sou surdo, não. Eu falei, se fosse eu. Ele está perguntando se você quer aceitar Jesus. Falou, aquele Jesus, né, que dá vista ao cego, dá audição ao surdo, os mudos falam, os mortos ressuscitam. É esse mesmo. Aí eu gritei, é esse mesmo. Ele falou, eu quero. Levantou a mão e mais uma Mauri orando pelo aquele homem, irmão. Passou 20 dias, o que aconteceu? Deus levou o homem. Aí, ó, não vai orar para mim não. Deus leva o homem, irmão, para o céu. E o homem era pai de quem? Pai daquele que nós tínhamos orado há tempos atrás. Era o pai dele. Deus salvou o homem e levou. Tinha uma irmã que congregava comigo e falou, marido dela, você toma cuidado, não pede pastor para orar para você não, que eu não quero ficar viúva não. É coisa de Deus, irmão. Não foi, irmão, Deus foi glória a Deus, levou o homem. Irmão Paulo foi embora crente para o céu. Não deu nem tempo de batizar, mas reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. Eu quero falar para você que você é escolhido. Deus te escolheu, Deus não vai deixar você envergonhado. Você pode entrar na batalha porque Jesus está na frente. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Pronto, acabou, irmão. Eu sou crente, não tenho coragem de pregar nem para o meu pai, irmão. Que crente que tu é, irmão. Né, irmã Estela? A irmã Estela tem um testemunho forte também, né, Estela?
da campanha, você lembra? A Estela falou para mim, pastor, o que é que o senhor faz? Pode falar, Estela? Estela é uma mulher de Deus. Pastor, o que é que o senhor faz uma campanha lá em casa? E ela tinha separado, o marido tinha 15 anos. E estava, né, morando com o marido dela atual. Aí eu falei, então vamos começar quarta-feira. Aí eu estou orando lá em casa, Senhor, hoje vai começar a campanha da Estela, Jesus, o que o senhor tem para falar para ela? Ele falou, fala para ela que um dos dois vai morrer. Eu falei, Jesus amado. Não foi, Estela? Cheguei na casa da Estela, ela animada para a campanha, já me recebeu rindo, abraçando. Falei, Estela, eu tenho uma palavra de Deus para você. Fala, pastor. Deus falou que um dos dois vai morrer. Continua a campanha ou para ela? Continua. 15 dias, o homem morreu. Deus mata porque Ele é bom, aí. Quem quer oração minha hoje aí? Ah. É. Aí. Meu apelido era Rambo, irmão. Já tá vendo? O Fidel falou, agora eu creio que Deus existe, porque o Rambo converteu, meu apelido era Rambo. Mas de Rambo eu não tinha nada, né? Só o nome mesmo, só o apelido mesmo. Irmão, Deus faz da maneira que Ele quer. Agora, irmão, aquele que é escolhido e é medroso, vai ser salvo, irmão. Mas vai chegar lá em cima no dia e vai falar, mas você não fez nada, rapaz. Com toda a armadura que eu te dei, com todo o poder no meu nome, você não fez nada para mim. Jesus é o mesmo, Ele não muda. O Espírito Santo é o mesmo, o diabo é o mesmo, não muda também não. Diabo tem, toda a vida vai ser diabo. Isso, irmão, é crer. Os sinais seguirão aos que crerem. Você crê, irmão? Deus pode enviar você numa seara dessa? Eu já fiquei 45 minutos expulsando demônio de uma família. Saía de um e entrava no outro. E aquele rolo. 45 minutos, irmão. Eu suei mais do que trabalhar com concreto. Mas o corpo estava morto. Mas o demônio saiu. O homem morreu crente. Morreu ou não morreu? Morreu crente. Hoje a mulher dele é crente, a filha é crente. Irmão, a filha endemoniava na igreja, pegava os bancos da igreja e jogava para cima, irmão. Pastor, eu estou com medo. Não, irmão, você não está com medo não. Você tem que ter fé agora. Um tanto de testemunho desse, contado verdadeiro, que tem pessoa aqui que testifica junto comigo. Os sinais seguirão os que creem. Está escrito ali, ó. Eu quero falar para você. Deus te escolheu. Aceita a escolha de Deus. Faça o que Ele está mandando você fazer no reino. Primeiro é o reino, depois as nossas coisas. Eu não estou falando para você não fazer suas coisas, nem eu não fazer as minhas. Mas primeiro é o reino. Quem faz primeiro no reino, vai chegar lá como mais que vencedor. Quem enterra o talento, irmão, vai ser envergonhado. Aqui não tem ninguém capaz. Ah, o fulano é sem noção. É conversa fiada. Tem noção sim. É porque escolhe as coisas ruins para fazer. Mas tem noção do que faz. Sim ou não? Sabe quantos anos tinha Timóteo quando Paulo mandou ele pastorear a primeira igreja? 17. Davi era um garoto quando Deus escolheu ele. Jeremias era uma criança. Antes que ele nascesse, fosse concebido no ventre da mãe, eu já tinha escolhido e te dei como profeta às nações. Antes dele vir na terra, Deus já tinha escolhido. É Deus, irmão, é a palavra. Se eu não creio na palavra, eu não creio em Jesus. A palavra é vida. A palavra é poderosa. Né, irmã Maria? A palavra é poderosa. E nesse dia, irmão, dos 45 minutos, o demônio que estava na mulher me enforcou. Saiu dela e me enforcou. Veio na minha garganta e me enforcou. Ah, eu não acredito não tem problema não. Mas o Senhor me deu vitória. E para a glória do nome dele eu estou aqui até hoje, porque ele é bom. Nós não cantamos, Deus é bom? Não tenhas medo.
Olhe para cá, irmãos. Não tenhas medo do que Deus falou para você. Você pode ir. Você pode ir porque Ele vai na sua frente. Não fica temendo a Faraó, nem temendo a deserto, nem temendo o mar, não. Porque Ele que criou todas essas coisas. Ele domina tudo isso, Carlos.